Fala pessoal, engenheiro Herbert Michael aqui, e hoje a gente vai falar um pouco sobre parâmetros compartilhados. E para que a gente possa entender o que são parâmetros compartilhados, eu coloquei algumas definições aqui do próprio site aí da Autodesk. Então, o que seriam esses parâmetros compartilhados? Primeiro, parâmetros compartilhados, eles podem ser usados em múltiplas famílias ou projetos. Então, ele é um parâmetro que não é específico de uma única família ou específico de um único projeto. Eu posso criar ele e aplicar em vários projetos ou várias famílias. Por exemplo, eu posso criar um parâmetro para aplicar uma viga, área de forma para aplicar em viga, eu posso usar o mesmo parâmetro para aplicar em pilares, posso usar o mesmo parâmetro para aplicar em lajes. Então, o mesmo parâmetro eu posso usar em várias famílias ou em vários projetos. Os parâmetros compartilhados, eles podem ser armazenados, eles são armazenados em um arquivo, tá? Em um arquivo de TXT, e eles são independentes de qualquer arquivo de família ou de projeto. Então, ele é um arquivo independente. Toda vez que a gente cria um grupo de parâmetros compartilhados, ele gera um arquivo TXT e eu posso aplicar ele em vários projetos, em várias famílias, e eles não ficam necessariamente linkados só naquele projeto ou só naquela família. Então, eu posso estar trabalhando com eles, posso fazer uma cópia e levar para trabalhar em outro computador, em outro projeto, dentro de outras famílias. Então, esses parâmetros compartilhados, eles permitem que eu leve esse arquivo independente. Terceiro conceito é que os parâmetros compartilhados são úteis para a criação de tabelas ou quantitativos aí. Então, toda vez que eu precisar criar um parâmetro para que ele possa aparecer em uma tabela, o ideal é que ele seja com parâmetro compartilhado. Então, a gente vai ver na prática aí essa diferença entre você criar um parâmetro compartilhado e um parâmetro de família, e isso muda também. Então, se eu quero quantificar aquele parâmetro, então se eu vou criar um parâmetro para um pilar, para uma parede, para um piso, eu quero que ele apareça em tabelas, ele deve ser um parâmetro compartilhado. Então, são três conceitos aí que se tornam importantes e que justificam o porquê usar esses parâmetros compartilhados. Eles podem ser usados em múltiplas famílias, é um arquivo independente, então ele não fica linkado a só dentro de um projeto, dentro de uma família, eu posso levar ele para outros projetos, para outras famílias, e ele também são arquivos que me permitem quantificar, ele aparece dentro de tabela. E como criar, a gente vai ver que é dentro da aba gerenciar, configurações, parâmetros compartilhados. Então bora para a tela aqui do Revit, que a gente vai ver na prática como criar e como funcionam esses parâmetros compartilhados. Para criar, então, como eu falei, é na aba aqui gerenciar, configurações, parâmetros compartilhados. Esse parâmetro compartilhado é um arquivo TXT, então eu já tenho aqui um salvo, eu vou criar um novo para a gente começar do zero. Toda vez que você quer criar esse arquivo de parâmetro compartilhado, você vem aqui em criar, eu vou chamar aqui de teste, porque eu já tenho o meu arquivo criado, né, meu arquivo padrão. Ele vai pedir para me criar um grupo, então ele também é fácil de se organizar. Então eu posso criar um grupo, por exemplo, para estrutura, para arquitetura, para instalações, ou eu posso criar um grupo mais detalhado, por exemplo, só para parte de alvenaria, só para pisos, só para estrutura, só para instalações. Então você pode ir criando esses grupos que vai facilitar a organização desses parâmetros. Então, primeiramente, novo grupo. Eu vou criar aqui um chamado estrutura. Criei o grupo de parâmetro, aí a gente pode criar um novo parâmetro. Então, você vem aqui em parâmetro, novo parâmetro. E aqui você pode estar criando aí todos os parâmetros que você precisar dentro dessa aba, tá? Então, é assim que a gente faz a criação, tanto na guia de projeto, tanto na guia também de famílias. Então, eu quero mostrar como é que funciona dentro da família também. Para exemplificar isso, eu vou criar aqui uma viga. Uma viga aqui de 3 metros. Lembrando que eu estou trabalhando aqui em centímetros, tá? E para exemplificar, eu vou criar um parâmetro compartilhado dentro dessa viga, tá? Então a gente vai criar um parâmetro aqui de área de forma dentro dessa família de viga. Lembrando que essa aqui é uma família padrão, tá? Quando a gente abre as próprias famílias que vem dentro do Revit, tem essa família aí de vigas. Então, família de concreto, viga retangular, e essa é uma viga 14 por 30. Então eu vou aqui em editar a família. Dentro das configurações aqui, né, tá a minha viga. Se eu for analisar as propriedades dela, já tem aqui um parâmetro de comprimento, um parâmetro
de espessura, né, que seria o B, e um parâmetro de altura. Vou mudar aqui para centímetros também. E vou criar o meu parâmetro compartilhado. Mesmo procedimento, gerenciar, configurações, parâmetros compartilhados. Já estou aqui com o meu arquivo de família criado. E agora eu vou criar o grupo, vai chamar estrutura. E vou criar o parâmetro, que vai chamar área de forma. Vou colocar a área de forma 1, que eu quero fazer um comparativo entre o parâmetro de família e o parâmetro compartilhado e o parâmetro de família. Quero fazer esse comparativo. A área de forma vai estar na disciplina comum, ele é um parâmetro de área. Então eu vou criar esse parâmetro de área de forma 1. Ele está dentro da minha pastinha lá que eu criei, né, teste, meu arquivozinho txt. Eu criei um grupo chamado estrutura e está aí, área de forma 1. E aí já está criado o meu parâmetro compartilhado. Eu vou aqui na guia agora criar, que a gente vai aplicar esse parâmetro compartilhado nessa viga, tá? Então eu vou vir aqui em novo parâmetro e no lugar de escolher parâmetro de família, eu vou escolher parâmetros compartilhados. Quando eu clico aqui, ele vai pedir para me selecionar, porque eu já criei anteriormente. Então vem aqui, tá o meu parâmetro aí, área de forma 1, ok. Vai ser um parâmetro de instância. Para quem quiser saber a diferença aí entre parâmetro de tipo e instância, eu vou deixar um card aqui em cima, para que você possa clicar, que eu tenho um vídeo aí explicando de forma bem didática qual a diferença entre tipo e instância. Vou colocar ele aqui no subgrupo construção e apertar OK. E para ficar um comparativo, eu vou também criar um novo parâmetro, só que agora vai ser um parâmetro de família. Vamos chamar ele de área de forma 2. Então vai ser de instância, parâmetro de área, construção. Então a gente já viu uma facilidade quando tem um parâmetro compartilhado. Eu criei uma vez, só preciso selecionar. Então já vem com o nome pronto, já vem com a disciplina e já vem com o tipo de parâmetro. Então, quantas vezes eu precisar criar esse parâmetro, ele já vem, eu crio em parâmetro compartilhado, selecionar, e já vem com essas configurações pré-estabelecidas. Então já facilita aí até o próprio processo de criação de parâmetro dentro da família. Aperto OK. Então os parâmetros são iguais, só coloquei 1 e 2 para a gente poder diferenciar que 1 é um parâmetro compartilhado e o 2 é um parâmetro de família. A fórmula aqui, né, eu quero criar essas formas, então eu vou considerar que vai ter forma só nas duas laterais, na altura e nessa outra altura aqui do lado. Então vamos supor que é uma viga baldrame, né, ela vai estar ali com a parte de baixo já apoiada, e a gente vai precisar criar forma só nas duas laterais. Então eu vou usar a fórmula aí, 2 vezes o H, 2 vezes a altura, né, esse parâmetro de altura aqui, que multiplica o comprimento. Então eu vou ter a altura da forma vezes o comprimento da minha viga. Então ele já calculou minha área de forma, né, com base nessas medidas aqui que está na minha família. Vou copiar o mesmo parâmetro aqui para a área de forma 2, então o resultado vai ser o mesmo. Vou apertar OK, e agora eu vou carregar essa viga dentro do meu projeto. Então, vou substituir aqui essa viga. Eu selecionar a minha viga aqui 14 por 30. Eu já tenho aqui em construção, área de forma 1,8 metros quadrados e área de forma 2, 1,8 metros quadrados. Lembrando que esse área de forma 1 é um parâmetro compartilhado e a área de forma 2 é um parâmetro de família. E agora a gente vai criar aí uma tabela para quantificar essa área de forma. Nova tabela. Vai ser aí na categoria de quadro, quadro estrutural, que é as vigas aqui dentro do Revit. E eu vou escolher aí só dois campos, bem simples. Vou ficar aí com família e tipo. E agora, quando eu for escolher área de forma, a gente pode reparar que só veio aqui área de forma 1. Então, só apareceu para mim colocar na tabela só o parâmetro que eu criei como compartilhado. Não tem aqui área de forma 2. Por mais que ele exista, por mais que ele quantifique, a gente viu lá, né, que ele está quantificando a área de forma, só que por ele não ser um parâmetro compartilhado, ser um parâmetro de família, ele não pode aparecer em tabela. Então, essa aí é uma das principais vantagens aí da nossa
do parâmetro compartilhado. Posso até configurar aqui. Colocar aqui para aparecer 2 casas decimais. Configurar minha tabela e está aí 1,8 metros quadrados. Então, essa também é uma das grandes diferenças. Quando eu clico aqui, ele aparece aqui, né, na guia construção, área de forma 1, 1,8 metros quadrados, e área de forma 2, 1,8 metros quadrados. Quando eu vou lançar isso numa tabela de quantitativos, ele já não aparece mais, ele só vai aparecer a área de forma 1, que é o parâmetro que a gente criou como compartilhado. Então, isso aí é um parâmetro compartilhado. Já usei em alguns vídeos que eu já fiz aqui, e a gente usa muito, principalmente quando você quer criar parâmetros para fazer orçamento. Então, quando eu estou parametrizando alguma família que eu quero que apareça em tabela, é parâmetros compartilhados. E uma das grandes vantagens dele também é que você precisa criar ele apenas uma vez, e você vai poder aplicar em várias famílias e vários projetos, e ele também fica em um arquivo TXT. Então, está aqui na minha área de trabalho, teste. Então, isso aí facilita muito você estar levando para outros projetos, levando para dentro de outras famílias. Então, espero que vocês tenham entendido aí o conceito e a importância de parâmetros compartilhados. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários e até um próximo vídeo.